Jornal da Mix. Você já ouviu falar em yoga do riso? Pancho, já ouviu falar? É de ti. De mim, né? Exatamente. Exatamente. Então, vou falar uma coisa. Essa yoga do riso, ela é sério, gente. Apesar da gente dar muita risada, é uma coisa muito séria, porque ela trata de neurociência. É uma meditação simples, que trabalha técnicas para induzir o riso e a gargalhada. É aquela história, finge até que atinge. Tudo aquilo que você fica reforçando, teu cérebro vai entendendo, né, que é para fazer. Mas quem sou eu para falar disso? Vamos falar com um especialista? O Sandro Lobo, especialista nesse assunto, tá aqui com a gente, tá online para falar sobre a yoga do riso. Bom dia, Sandro. Você tá falando da onde? Bom dia, minha gente. Eu tô falando de São Paulo, capital. Olha, eu falei que você tava em Blumenau, depois você foi pra Florianópolis. De vez em quando você tá em Portugal, e então hoje você tá em São Paulo. Que bom tá aqui, e sempre sorrindo. Você só vê o Sandro com esse sorrisão. Eu ia falar sobre isso, porque a Gisele tava fazendo a introdução à entrevista e o Sandro só rindo ali atrás. Eu falei que não é à toa que o cara trabalha com isso, né? Não é? Coisa boa. É o aquecimento. É o aquecimento. Inclusive, né, eu recomendo para quem vai... Vocês, quando vão entrar no ar, se por acaso tiver alguma situação que estiverem mais nervosos, faz um minutinho aqui, ó. E já entra mais descontraído. Mesmo forçado? Essa é a ideia. Mesmo forçado. Essa é a ideia. Aliás, eu tô aqui por uma cordialidade da Gisele, porque ela já tá na pós-graduação do riso dela. Já é a segunda vez que a gente se encontra. Já é a segunda vez que a gente se encontra no ar para falar de riso. Ela disse que quem sou eu para falar disso, mas é só a humildade dela, que ela já tá expert. Sim, mesmo forçado. O médico que criou o método do yoga do riso, o Dr. Madan Kataria, lá na Índia, ele queria justamente uma fórmula que fizesse com que as pessoas pudessem rir, mesmo sem motivo, mesmo nos dias mais... dos céus mais nublados, como foi dito aí na previsão do tempo, né? O céu nublado ou o nosso coração mais nublado, para qualquer pessoa pudesse rir. E aí, para isso, não podia depender do humor, não podia depender de piada nem comédia, porque nem sempre as piadas funcionam e nem sempre a gente está de bom humor. Então, para isso acontecer, ele precisou buscar mais ciência, né, como a Gisele estava dizendo na introdução, e encontrou que, de fato, o riso exercitado, o riso simulado, traz os mesmos efeitos para o nosso organismo que traz o riso genuíno. Então, é verdade, basta a gente forçar o riso, para receber tudo aquilo que o riso tem para nos oferecer. Ô Sandro, mas tem uma explicação que eu acho sensacional e que foi quando eu sugeri a pauta que eu tentei explicar isso para o Pancho. Porque o nosso cérebro... Como que ele entende isso? Como é que ele lê essa informação? Ela estava triste, mas agora ela está rindo. Do que ela está rindo? Explica pra gente neurologicamente o que acontece pra gente entender o porquê que a gente sim precisa forçar o riso, ainda que pareça um idiota, né? Acontece o mesmo que acontece com os atores. Muitos atores já relataram que de tanto interpretar por bastante tempo determinado personagem, começaram a adquirir aquele perfil, né, aquele conjunto de características. Então, atores que ficaram muito tempo fazendo personagens deprimidos começaram a sentir mesmo depressão. E aí é uma tese que se diz motion creates emotion, né? Ação cria emoção. Se a gente ficar muito tempo, ou a depender da pessoa até em pouco tempo, fingindo choro, a gente vai começar a chorar. E não só, a gente vai começar a ser inundado por pensamentos menos bons, por memórias menos boas. E o mesmo acontece com o sorriso, o mesmo acontece com o riso. Então, de fato, aquilo que a neurociência fala sobre posturas de poder, que as pessoas ficam assim, imitando a Mulher Maravilha, ou fazendo o gesto do Hulk para se empoderar, etc., de fato tem resultado científico no nosso organismo, com diminuição dos níveis de cortisol e aumento da testosterona, o que vai trazer para a sensação do organismo sensação de empoderamento, sensação de força. No riso, se a gente fica um tempo fingindo riso, o nosso cérebro não percebe, não quer saber da origem daquele riso. E ele já vai liberar endorfina, já vai liberar o serotonina e a gente vai ter sensação de prazer, sensação de bem-estar, sensação de alegria. Então, de fato, se a gente ficar fingindo, a gente vai acabar atingindo as sensações que o riso tem para trazer para nós. O cérebro é tão potente, né? Mas ele é suscetível a enganações. Tu vê que coisa louca. Isso mostra Exatamente.
Isso mostra que ao longo do tempo, né, o nosso corpo que vai mandando no cérebro. Depois de um tempo ele diz assim, eu já dou conta, eu mando sozinho. E aí ele começa a mandar nas nossas emoções. Mas essa yoga do riso mostra exatamente que a gente ainda precisa, o nosso corpo é que precisa mandar as informações para o nosso cérebro para ele entender e atingir esse comportamento. Na verdade, assim, para a gente rir, a gente tem pelo menos 2 modelos principais, que é o modelo intelectual, que é o que a gente conheceu até antes de conhecer o yoga do riso, era o modelo que trazia nossas gargalhadas todas. O modelo intelectual é o modelo da mente, é ir para um show de comédia, é ir para uma peça teatral engraçada e entender a piada, aquela piada fazer sentido, nos pegar de surpresa e a gente rir. É o caminho pelo cérebro. Mas o que o Dr. Kataria trouxe lá da Índia é o modelo infantil. Como é que as crianças bem pequenininhas já riem se elas não percebem ainda a piada, se elas não sabem o que é engraçado e o que não é engraçado? Tem que haver uma outra forma de rir. E essa forma, ao contrário da outra que é mental, é a forma corporal, é o caminho corporal para o riso. Então eu afirmo com toda segurança, que eu tenho praticado isso desde 2015, que a gente pode começar o riso a partir do corpo, fazer um caminho diferente do que a gente estava habituado até aqui. Até conhecer o yoga do riso, todo mundo inicia o riso a partir da mente, né? Eu preciso ver uma cena engraçada, eu preciso ouvir uma coisa engraçada, ou eu preciso estar muito feliz para celebrar, né, instintivamente alguma coisa. Pronto, a partir do yoga do riso, a gente está afirmando que a gente pode começar o riso a partir do corpo. No início, não vai ter graça nenhuma, pode não ter graça nenhuma, mas o cérebro vai fazer toda a reação química correspondente a uma gargalhada e o corpo, se inundando com aquela bioquímica toda, começa a rir naturalmente. Por isso que é finge, até que atinge mesmo. Tem dias que a gente passa 10 minutos treinando, e o riso genuíno não vem, mas é muito raro. Normalmente, nos primeiros minutos, o riso genuíno já aparece e aí a meditação fica mais fluida, mais fácil, mais engraçada. É uma meditação. O método tem um passo a passo, né? Que quando a pessoa vai fazer uma prática completa, tem um início que é um aquecimento. Aliás, já deixo aqui que é muito mais fácil atingir o riso genuíno ou potencializar os efeitos se a gente faz a prática em grupo, né? Porque o riso contagia. Exato. Mas também a funciona. A gente ri do outro daí, né? A gente ri do outro como um bocejo, né? É impossível a gente olhar para uma pessoa rindo e não ficar... O azigomático fica assim querendo subir, porque o riso contagia. Então a gente tem um método que começa com aquecimento, que é muito importante. Por exemplo, pessoas que não são a Gisele, que não estão pós-graduadas, muitas vezes, pós-graduado no riso, né, como eu tenho brincado, muitas vezes chegam na prática bloqueadas, e é natural. Eu também cheguei na minha primeira prática super bloqueado. Eu era do mundo do yoga, mas eu achava que o yoga era um caminho muito sério. Antes do yoga, eu era do mundo jurídico, então essa parte de rir, para mim, era muito estranha. E eu achava que rir era uma ofensa ao yoga, chamar de yoga do riso era uma ofensa. Então eu cheguei muito bloqueado na prática do yoga do riso. Os aquecimentos iniciais não necessariamente envolvem riso, muitas vezes é só movimentar o corpo, é só alongar as articulações, bater palmas, aquecer mesmo, respirar profundo. Podemos colocar uma brincadeira, uma dinâmica de grupo, um jogo teatral, alguma coisa para dinamizar o grupo. Aí depois a gente vai com respirações, aquecimentos da voz, e aí inicia uma série de exercícios do riso. Os exercícios do riso ainda tem um pouquinho de graça, ainda tem um pouco de ludicidade. O exercício do riso do milkshake. O exercício do riso do ônibus. O exercício do riso da galinha. São exercícios que ainda tem uma pitadinha de graça. Aí depois que a gente faz uma série de exercícios do riso, o nosso corpo já está desbloqueado do aquecimento, o nosso riso já está desbloqueado, nossas cordas vocais já estão desbloqueadas dos exercícios do riso, aí a gente entra no momento de meditação do riso. São aqueles minutos em que a gente vai praticar mesmo o flow, o riso sem motivo nenhum. Que é quando acontece a maior parte das catarses, das crises de riso, o trabalho mais profundo, que é quando algumas pessoas choram, quando algumas pessoas revisitam memórias mais profundas, é a parte mais profunda da prática. Uma parte que a gente não leva, por exemplo, quando a proposta é fazer uma prática superficial, quando a gente vai fazer uma dinâmica rápida, quando a gente vai para um ambiente corporativo, determinados ambientes, que a gente só quer rir, só quer descontrair. Então, a parte da meditação do riso, nem sempre a gente fala dela, porque pode assustar as pessoas, né? Uau, eu vou revisitar memórias, eu vou fazer um trabalho profundo.
Mas como a Gisele disse no início, o trabalho é sério, apesar de envolver riso. Então é uma meditação profunda que se faz de uma maneira dinâmica, diferente da meditação estática que a gente está acostumado, meditação silenciosa. É uma meditação dinâmica, não é a única, né? Tem meditação através da dança, tem meditação através dos esportes, né? A nossa é através do riso. E no final dessa parte meditativa, a gente entra no relaxamento, que é para integrar esses efeitos e no final ouvir das pessoas: caramba, não imaginava que eu encontraria um estado de relaxamento tão profundo, não imaginava que a prática era tão potente. Pronto, então não é só a meditação do riso, mas é um método que tem efeitos meditativos, sim. Ô Sandro, e a yoga entra em alguma parte aí? Ou a yoga, vocês se apropriaram do nome só para justificar o exercício, vamos dizer assim, mas ou tem alguma coisa relacionada aos movimentos da yoga também? Tem muita coisa relacionada ao yoga, né? Vários pontos. Inclusive, essa é uma aula de quase 1 hora que eu dou no nosso curso, falando das conexões do yoga com o yoga do riso. Mas para pincelar aqui, ó, primeiro, a conexão interior, né? O estado de paz, isso é o que a gente busca, é a finalidade do yoga, a integralização do ser e a expansão da consciência. O yoga do riso traz isso, e a gente pode explicar cientificamente e também espiritualmente. Cientificamente, através da ativação do nosso sistema parasimpático, que traz sensações de paz, traz sensações de relaxamento, e faz com que as pessoas tenham esse estado de paz interior. E mais espiritualmente, falando de Santosha, né, que é um conceito do hinduísmo, um conceito do yoga, que fala sobre alegria, satisfação de viver. Então, o yoga do riso, por qualquer dos caminhos, também chega nesse ponto. E em termos práticos, muito menos místicos e mais práticos, a gente trabalha muito profundamente a respiração, que é base do yoga, né, os pranayamas, e também trabalha meditação, né, o dharana, concentração e meditação, e também trata de relaxamento. Então, se a gente olha para yoga estrito sensu, que é o que as pessoas aqui no Ocidente conhecem, que é o Hatha Yoga, basicamente a movimentação do corpo, respiração e meditação, às vezes a gente não consegue ver que o yoga do riso chegaria lá. Mas se a gente olha yoga lato sensu como qualquer método, qualquer técnica que conduz o praticante à hiperconsciência, o yoga do riso tem uma contribuição sim a fazer e entra nessa linha. É claro que a gente não vai propor que o yoga do riso substitua todo o yoga. Encontramos o melhor yoga de todos. Não se trata disso, mas é uma contribuição que o método oferece aí para o mundo, no sentido de que, pessoal, o riso também pode nos ajudar a chegar lá, o riso pode contribuir para a nossa caminhada yoga. E de repente a pessoa tem dificuldade, né, em fazer meditação de outra forma, né? Quem sabe dessa forma seja mais caminho, adequada. né? Eu tenho dificuldade, já tentei várias técnicas aí para meditar e não me adequei ainda, não consegui encontrar aquela ideal para mim. Quem sabe focado na risada, o riso não seja uma ajuda aí, né? Vale a pena. Uma das entrevistas mais divertidas que eu tive foi com o Sandro, não tenho dúvida. A gente riu tanto, né, Sandro? Não, eu só ia dizer que o Sandro disse que as crianças, os bebês riem sem motivo. Não é sem motivo não, Sandro. Eles não têm boleto pra pagar. Eu estaria rindo também. Quer melhor motivo que esse? Meu Deus, eu estaria rindo à toa também. Vou te dizer que o nosso ouvinte, o Josil, tá treinando no carro a yoga do riso. Olha aí, atingimos uma pessoa aqui. Bacana. Quero saber quem mais tá tentando rir aí. Isso é um exercício bacana. Imagina preso no engarrafamento ali na Via Expressa, por exemplo, agora, né? Vai acabar o estresse. Exatamente, vai encarar de letra vai tirar de letra aquele problema todo ali com o engarrafamento, né? Ô, Sandro, diz. Pode falar. O engarrafamento é um truque que a gente usa, porque quando as pessoas fazem o curso de yoga do riso, elas saem com o compromisso de rir todos os dias, de praticar todos os dias, por 5 a 10 minutos. E aí eu digo que as pessoas podem fazer como quiserem, quando quiserem. Então pode ser ao acordar, pode ser em pé, sentado, deitado na frente do espelho, em qualquer momento. E aí muita gente fala, caramba, eu pegava todos os dias 10 minutos de engarrafamento e era para mim um momento perdido do dia. E agora eu coloco minhas gargalhadas nesses 10 minutos, ganho toda aquela sensação de bem-estar que as endorfinas trazem e ainda aproveito aqueles 10 minutos que para mim eram perdidos. Então o riso no engarrafamento é um clássico pra gente. E contagia, né? E quem tá do lado vai olhar, vai ver o cara rindo à toa, sozinho, vai começar a rir também. Tipo, Exato. Pelo menos vai ficar mais leve, né? Não tenho dúvida. É isso mesmo. A gente vai precisar encerrar, mas eu quero dizer que além de tudo isso, né, o bem-estar emocional, não que se substitua qualquer remédio ou orientação médica, não, é só um auxílio. Mas já tem estudo mostrando que esse riso faz bem pro coração também, obviamente, pro humor, para transtornos como depressão, ansiedade, tem aspectos positivos em relação a isso também, né, Sandro?
Inclusive, eu faço aqui uma homenagem a todo mundo que trabalha com riso, ainda que seja em outras linhas. Eu tenho visto aqui em São Paulo o fundamental papel que o pessoal faz, os doutores da alegria, os palhaços de hospital, os anjos de jalé, qualquer que seja o grupo, porque, de fato, levar riso para dentro da terapêutica, né, para esse universo, as pessoas estão necessitadas, não é uma novidade do yoga do riso. O que a gente traz é mais um método que não vai precisar de humor, que não vai precisar de fantasia, que não vai precisar de nada. A gente pode chegar assim, de cara completamente limpa, porque a gente não depende das piadas, a gente vai exercitar o riso e pode contribuir. Muita gente tem muitos benefícios em efeitos analgésicos, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma doença que tem dores, etc., pode ser ajudada com o riso. Em várias outras enfermidades, no mínimo, a gente vai trazer alívio, sensação de bom humor e bem-estar para as pessoas que estão enfrentando tratamentos. Preventivamente, ria antes que as coisas fiquem feias. Boa. Maravilhoso. Para quem quiser mais informações, @yoga do riso, com Y, né? Yoga do riso, é isso, né, Sandro? Exatamente. Para quem gosta de ler, temos livro. Para quem Olha. gosta de assistir vídeos, temos o canal no YouTube, estamos no Instagram, temos grupos gratuitos online todos os dias em vários horários, desde as 6 da manhã às 9 da noite. Então é só entrar lá no Instagram, que é a porta de entrada desse nosso ecossistema do riso, que está aí à disposição e a serviço do Brasil e do mundo. Maravilha. Vamos rir, né? Vamos rir, com certeza. mais. Não, faz falta e faz bem, faz muito bem, vocês não têm ideia, né? Sandro, obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, foi bacana demais ouvir e saber que a gente pode rir e fazer bem pro corpo e pra mente, isso que é importante, né? Obrigado, gente. Vão em paz e que o riso vos acompanhe. Rarrastê. Arrastê, Sandro, obrigada Grande mais uma abraço. vez, valeu. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.